Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu tenho uma palavra de fé para compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você de uma maneira poderosa e edificante. O texto que eu quero compartilhar está em Lucas, capítulo de número 23, no versículo de número 32. O texto que eu quero compartilhar está escrito assim, pessoal: e também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E partindo as suas vestes, lançaram sortes. No versículo 39 diz: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pessoal, essa palavra é muito forte e a gente precisa olhar para a cruz. É necessário a gente olhar para a cruz. Jesus, ele pagou um alto preço por mim e por você. Você vê que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Tudo. Desde o princípio foi assim. Deus, ele criou os céus e a terra, formou o homem do pó da terra. Da costela do homem, Deus criou a mulher, formou a mulher. E olha que interessante, no Éden não faltava nada para Adão. Tudo que Adão precisava, tudo que Eva precisava, eles tinham no Éden. Tudo, absolutamente tudo. Deus colocou ali em Adão, em Eva, limites. Deus falou: olha, de todas as árvores vocês podem comer, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem, porque do dia que vocês comerem, é certo que vocês vão morrer. Pessoal, o salário do pecado é a morte. Todo pecado, eu disse todo pecado, existe uma consequência, se não houver arrependimento. Todo pecado, o salário do pecado é a morte. O homem era puro, via tudo com bons olhos, tudo com pureza. Não existia maldade, não existia malícia.
enquanto o homem estava obedecendo, o homem estava dotado de uma autoridade muito forte, dada pelo próprio Deus. O homem tinha domínio sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo. Autoridade que o próprio Deus deu. Mas quando Eva dá ouvidos para a serpente, lá no jardim do Éden, ela desobedece a ordem que havia sido dada pelo próprio Deus. Eva desobedece a Deus, e você sabe o que é o pior? Ela leva o homem também a pecar junto com ela. O pior nível de pecado não é quando você peca, não. O pior nível de pecado é quando você leva outra pessoa a pecar junto com você. Ou seja, pior do que eu errar é eu levar outras pessoas a errarem junto comigo. E foi exatamente o que aconteceu. Eva leva do fruto proibido. Adão, ele come. Quando eles notam, pessoal, a bobagem que eles haviam cometido, pessoal, eles notam a nudez um do outro. A malícia entra, o pecado entra. O que Adão faz? Pega folhas para tampar as suas vestes. Ou melhor, para tampar as suas nudez. Ele faz da folha de uma figueira vestes para ele, para tampar ali a sua nudez. Só que Deus, vendo a besteira que eles haviam cometido, Deus mata um animal. Da pele do animal, Deus faz vestes tanto para Adão quanto para Eva. O que Adão, o que Eva estão notando? Poxa vida, a nossa desobediência gerou a morte de um animal inocente. Por causa da desobediência de Adão, de Eva, custou a morte de um animal inocente. Olha que terrível. A malícia entra na humanidade, o pecado entra no mundo, a morte entra em todos, inclusive os filhos de Adão, os filhos de Eva, Caim e Abel. Uma história terrivelmente, olha, porque ali acontece o primeiro homicídio. Por causa da maldade, por causa da inveja, Caim mata Abel. O que Caim ele fazia quando ele ia apresentar ali as suas ofertas? Ele apresentava frutos, ele apresentava folhas, ele apresentava os vegetais. Sabe o que ele estava fazendo? A mesma coisa que Adão fez. Apresentando folhas. Pegando folhas para tampar a nudez. Pegando folhas, olha o que Caim fazia para apresentar para Deus. Enquanto o pai estava pegando folhas para tampar a sua nudez, Caim estava pegando folhas para apresentar para Deus. Só que Abel é diferente. Abel não procura imitar os pais. Abel, ele procura imitar o próprio Deus. Abel, ele pegava o melhor do seu rebanho
e apresentava ali o seu sacrifício, a sua oferta. Ele dava ali o melhor do seu rebanho. Abel, ele imitou o próprio Deus, enquanto Caim estava imitando os seus pais. A Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Cristo. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós vivemos em uma geração corrompida. Nós vivemos ainda nesse mundo aonde existem injustiças, práticas do pecado, existem obras da carne. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não nos chamou para sermos imitadores deste mundo. Deus nos chamou para sermos imitadores de Cristo. Você pode estar vivendo em uma geração injusta. É possível você se manter justo. Você pode estar vivendo no meio de uma geração que vivem na carnalidade. É possível, mesmo vivendo rodeados de pessoas que praticam a vontade da carne, você permanecer no Espírito. Pastor, qual é o segredo? É simples. O segredo é você imitar Jesus e não imitar este mundo corrompido. Abel imita Deus, apresenta o melhor para Deus, e por causa disso seu irmão Caim inveja ele, e Caim, ele comete um erro gravíssimo. Ele mata o próprio irmão. Tudo isso por causa da desobediência que começou lá no Éden. Agora o interessante é que Adão também, Eva, eles poderiam ter comido da árvore da vida, mas eles escolhem comer justamente do fruto da árvore que eles não poderiam comer. Você sabia que a vida, ela é feita de escolhas? Você vê que o Senhor Jesus, ele sempre apresentava ali dois caminhos. Ele colocava ali duas opções, ele apresentava ali para as pessoas. A palavra de Deus nos mostra isso, mostrando que o homem, ele vai colher o fruto daquilo que ele escolhe. Se ele escolhe o caminho do bem, então ele tem vida. Se ele escolhe o caminho do mal, então ele tem morte. Jesus sempre falou de dois senhores, Deus e Mamon. Jesus sempre mostrou dois caminhos, o que leva para a salvação, o que leva para a perdição. Jesus sempre falou do céu e do inferno, do pecado e da santidade. A escolha, quem faz, somos nós. Ele mostrou duas portas, a estreita, e ele mostrou a porta larga. Somos nós que escolhemos o caminho que a gente quer trilhar. Agora, você vê que por causa da escolha que Adão fez, olha só, o pecado entrou no mundo, a morte entrou em todos. O salário do pecado é a morte. A desobediência de Adão e de Eva custou a morte de um animal inocente. E você vê que tudo isso, pessoal, já estava sendo preparado para a vinda do Senhor Jesus. João Batista
ele começa a pregar. E a pregação de João Batista era esta: raça de víboras, arrependedes e crede no Evangelho, porque é chegado até vós o reino de Deus. Era a pregação que João Batista ele pregava. Por que ele chamava aqueles religiosos de raça de víbora? Porque a víbora, a cobra, a serpente tem essa característica de ser bonita por fora, mas ser venenosa por dentro. O que João Batista estava querendo dizer para aquelas pessoas era exatamente isso: olha, vocês estão vivendo de aparência, vocês não estão mostrando de fato aquilo que vocês são, porque na frente da multidão vocês são uma coisa, mas quando vocês estão no secreto, vocês são outras. A víbora tem essa característica de ser bela por fora e ser venenosa pelo lado de dentro. E eu vou te falar uma coisa: existem muitas pessoas que estão dentro da igreja assim. Pessoas que por fora aparentam ser pessoas de Deus, aparentam ser pessoas convertidas, mas dentro de si ainda carregam pecado, a malícia, a incredulidade, ainda carrega desejos pelas coisas do mundo. Pessoas que estão sendo atraídas por aquilo que o mundo oferece. Por isso que João Batista ele pregava firme contra o pecado e anunciando o reino de Deus. João Batista ele pregava contra a hipocrisia. Quando ele viu Jesus, ele disse: está ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que pode tirar de você, da humanidade, de qualquer pessoa, o único que pode tirar o pecado é o Senhor Jesus. Quando você confessa e abandona, Ele é fiel e justo para te perdoar. Por isso que você pode confessar o seu pecado depois dessa pregação, depois de ouvir essa mensagem, se arrepender, entregar a sua vida para Jesus e passar a viver uma vida reta perante a palavra de Deus, sendo guiado ou guiada pelo Espírito Santo. Você pode fazer isso. Olha só, o Senhor Jesus, ele precisava morrer. Ele nasceu para morrer, para que hoje nós viéssemos ter vida. Por quê? O erro que nós cometemos, o erro que a humanidade cometeu, custou a morte de um homem inocente. O homem que veio a este mundo, que não se corrompeu, que obedeceu até a morte e morte de cruz, que foi injustiçado, que foi traído, que recebeu diversas chicotadas, cuspiram no seu rosto, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. A cruz não é algo, pessoal, tão bonito como você vê hoje, não. A cruz é castigo para bandido. A cruz é castigo para maldito. A cruz é castigo para criminoso. Naquela época, aqui, tanto é que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Olha só o que Jesus passou por mim e por você, para hoje nós estarmos aqui. Por isso que é necessário você ouvir o Evangelho da cruz. E quando ele é colocado
lá naquela cruz, crucificado. Pessoal, um dos bandidos, um dos malfeitores, começa a questionar Jesus. O malfeitor fala assim: poxa vida, você salvou tantas pessoas, curou tantas pessoas, e assim mesmo você não consegue se salvar? E o outro bandido teve que repreender o outro: poxa vida, esse homem está aqui porque ele foi honesto, porque ele obedeceu, porque ele fez o que é correto, ele não merece estar aqui, mas a gente sim. A gente está pagando por aquilo que a gente fez. E você vê que esse ladrão, ele se arrepende. Ele reconhece ali a autoridade, o senhorio do Senhor Jesus. E ele fala com Jesus e fala: ó Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Foi o pedido daquele ladrão. E Jesus falou para ele: olha, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas você vê que Jesus estava ali no mesmo lugar que os dois estavam. A oportunidade os dois tiveram. Eles estavam do lado do mesmo Senhor, no mesmo lugar. Porém, um quis Jesus e o outro não. E essa pregação vai ter esse divisor: aqueles que querem algo sério com Jesus e aqueles que não querem. Aqueles que querem de fato mudar e aqueles que querem continuar na prática do erro. É você que escolhe. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está te dando outra oportunidade para você mudar. Porque assim como Deus mata um animal, pega das vestes desse animal e faz vestes para Adão e para Eva, o Senhor Jesus, através da tua palavra, através do teu espírito, ele também consegue cobrir as nossas transgressões, nos purificar de todo pecado e de toda injustiça que nós cometemos. Então, fica aqui a mensagem da cruz para todos vocês, em o nome do Senhor Jesus. Eu vou deixar aqui uma canção para você meditar na palavra de Deus, para você fazer a sua oração, entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai te renovar nesta hora, em o nome do Senhor Jesus. Seja você abençoado, seja livre aí agora. Meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? sem tua graça, O que seria de mim, Deus? Aleluia, Jesus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado.
estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Seja você livre aí agora, em o nome do Senhor Jesus. Seja você abençoado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa.